Oi, gente! Que bom, que alegria estar aqui de volta com você para mais um papo muito especial no Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Deixando já aquele convite para você se inscrever no canal, não perca essa oportunidade, para deixar o seu like, sempre importante também para fortalecer e impulsionar o vídeo, ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo, seja do podcast, do Rembrandtcast, seja dos nossos comentários esportivos. Acompanhe aqui no Rembrandt TV, comenta e compartilha, porque é hora de mais um papo daqueles para a gente ver, rever, ouvir de novo. Muito importante esse papo sobre o assunto e sobre a história, sobre a carreira desse jornalista pernambucano. Hoje, radicado em São Paulo, porque ele precisa escrever muito e São Paulo sabe como é que é, né? Mas ele não vive, não para em São Paulo, não, que ele roda esse Brasil e esse mundo atrás de histórias importantes, histórias leves, mas também muita história pesada, como nesse livro que ele vai lançar, que ele está lançando neste mês de outubro. Matou uma, matou todas. Já pelo título, você já vê que é um conteúdo denso, né? Um conteúdo de histórias... Que tipo de histórias? Cléster Cavalcante, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, Rembrandt? Que alegria recebê-lo aqui. Muito bom estar aqui, prazer imenso estar com vocês. Cara, chama muito a atenção já esse título, né? Histórias reais de vítimas de feminicídio no Brasil e a luta contra esse mal que assola o país. Eu já te pergunto, esse mal tem solução? Rembrandt, cara, primeiro, obrigado pelo convite, é sempre bom estar contigo e aqui no Rembrandtcast a gente vem falando já há algum tempo, né, de articular quando eu estivesse no Recife para fazer e aconteceu, bom que aconteceu. Aconteceu num momento legal, bacana também para mim, né, lançando um livro novo sobre um tema que seria bom que não fosse preciso falar, né, a respeito, mas a tua pergunta, assim, se tem solução, eu creio que sim, né, eu acho que todos os problemas sociais, né, especialmente quando se fala de comportamento do ser humano, tem solução, né? Mas a luta é grande, cara, porque o livro fala de feminicídio, né? E a questão da violência contra a mulher, cara, no nosso país é realmente, assim, absurda. Esse livro é resultado de 6 anos de pesquisa, apuração, viagens, entrevistas. Eu sempre falo que não são 6 anos fazendo só isso, né? Tem meu trabalho no dia a dia, minha vida inteira sempre trabalhei em redações, trabalhei há muito tempo na Veja, no Estadão, na Isto É, na Globo, enfim. Então, meu trabalho de autoral, meu trabalho autoral de escritor, eu digo que é quase como se fosse um hobby de luxo, né? Que eu faço nas horas vagas, fim de semana, noite, feriado, férias, e por isso leva tanto tempo, né? Então, a primeira entrevista para esse livro eu fiz em 2019, há 6 anos, né? Mas, como eu falei, outros trabalhos aconteceram ao mesmo tempo. E nessa pesquisa, nas entrevistas, na apuração, na busca por documentos, lendo processos e inquéritos, cara, eu deparei com uma realidade que, assim, todo mundo sabe que a violência contra a mulher é muito forte, né? No mundo todo, no Brasil, igualmente. Mas te confesso que durante a pesquisa para o livro, a produção do livro, as entrevistas, eu fui enxergando uma realidade muito, muito mais truculenta, pesada do que eu imaginava, cara. Ser mulher nesse país, assim, durante a produção desse livro, eu me tornei outro homem, cara. Eu hoje sou uma pessoa, assim, tenho um respeito trocentas mil vezes maior do que eu tinha antes das mulheres, sempre muito atento a tudo que tem a ver com as mulheres, porque ser mulher nesse país, cara, é uma atitude de sobrevivência, cara. É muito pesada, em tudo que você imaginar, cara. E eu acho que sim, tem solução, mas o trabalho é longo. Ô Cléster, e são histórias que de alguma forma elas se conectam, elas têm uma essência, a partir daquilo ali que acontece o feminicídio, a violência contra a mulher, muitas coincidências entre os casos. Rembrandt, tem alguns modelos, digamos assim, né? Tem umas coisas que tem estudos, estatísticas, pesquisas que mostram alguns cenários onde o feminicídio ocorre com mais frequência. Então, por exemplo, 62% das vítimas de feminicídio são negras ou pardas. 62%? São mulheres negras ou pardas. Em 91% dos casos, o crime é cometido pelo companheiro ou ex-companheiro ou um parente da vítima. 80% o assassino é um companheiro ou ex-companheiro e 11% é um parente, ou seja, 91%.
em 64% dos casos, o crime acontece dentro da casa da vítima. Aí você vê que coisa grave isso, né, cara? O lar, que deveria ser um lugar de proteção, de segurança, de afeto, é um ambiente perigosíssimo para as mulheres. Então tem esses recortes, né, das estatísticas. Mas, e aí, assim, você vê uma coisa ou outra né, algumas dessas coincidências no livro, né? Como mostram as estatísticas, na maior parte dos casos, o assassino é o companheiro ou ex-companheiro. Em 80%, isso é muita coisa, né? Só que tem casos que não é. Tem um caso que eu conto no livro, que inclusive é um caso que aconteceu aqui no Recife, que a moça foi morta por um vizinho, que não era nada dela. Não era nem paquera, não era nem conhecido, colega, nada. Não era nada. Era só um vizinho que achou que, por ser vizinho de uma mulher bonita, fisicamente atraente, Tinha algum ele tinha o direito? direito de fazer sexo com ela quando ele bem entendesse. E um dia esse cara entrou na casa do vizinho, né? Eu moro num prédio, cara. Se alguém toca na minha campainha, bate na minha porta, eu vou abrir. Uhum. Eu acho que é um vizinho, um zelador, né? Então, 7 horas da manhã, ela morava num flat em Boa Viagem. O cara foi na porta dela, 7 da manhã ela abriu, né? Achando que era o zelador, que era alguém do prédio. E era um vizinho. Só que o cara já entrou tentando estuprá-la. Uhum. Ela gritou, pediu socorro, reagiu, ainda brigou com um cara, que ela era uma menina alta, tinha um corpo atlético. O cara pegou uma faca e degolou a moça. Então, um vizinho, né? Não era nada. Então, assim, tem alguns pontos de coincidência, assim, algumas histórias, mas nem sempre, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Há muitos casos, e se você quisesse ampliar essa pesquisa, escrever um outro livro, histórias, infelizmente, não faltariam, né, nesse mesmo tema. Sim, ó, Rembrandt, ano passado, esse dado foi bom que esse dado saiu a tempo de eu incluir no livro, né? Então o livro está muito quente e atual de informações, né? Ano passado, 1.492 mulheres foram mortas no Brasil simplesmente por serem mulheres. Isso é feminicídio. Feminicídio é quando uma mulher é morta por ser mulher. Uhum. Exemplo, se um cara vai roubar o carro de uma mulher, durante o roubo ele mata essa mulher, não é feminicídio. Porque ele mataria se fosse um homem também motorista, né, Seria o teoricamente. latrocínio, né? Exatamente. Agora, se a mulher é morta por ser mulher, se o cara vai estuprar a mulher e mata, ou se o cara é marido e mata porque queria ver a senha do celular dela, não deu, ele mata, ou porque a mulher vai sair de casa com uma mini saia, ele briga e mata a mulher, isso é feminicídio, Uhum. né? Porque só morreu por ser esposa daquele animal, entendeu? Então, cara, ano passado, 1.492 mulheres foram mortas. Isso, Rembrandt, dá 4 mulheres por dia. Ou seja, a cada 6 horas, no ano passado, no Brasil, uma mulher foi morta simplesmente por ser mulher, cara. E isso no Brasil inteiro, né? O livro tem alguns infográficos bem interessantes, fortes, de informações, e tem um que é o mapa do Brasil e que mostra quantos casos houve em cada estado, entendeu? Para você ver ali o cenário nacional da violência contra a mulher. Cara, e você tem uma escrita muito boa, atraente, que prende o leitor. Isso é muito legal. Eu tive a oportunidade de ler os seus livros. Estou ansioso para ler esse também aqui. E de outros trabalhos que foram feitos, né? Você venceu o Prêmio Jabuti de Literatura também, que é um prêmio importantíssimo na literatura brasileira. E teve um dos seus trabalhos, O Nome da Morte, que você conversou, é o personagem da sua história, do livro que você conta, de um matador. Um cara que matou 500 pessoas, quase 500 pessoas, 492. né? Faltaram 8 para completar 500. Meu Deus do céu, que coisa. E me conta um pouquinho dessa sua história de jornalismo, de investigação, que você vai atrás, que você descobre a história. Como é que isso surge para você? A ideia desse novo livro, Matou Uma, Matou Todas, foi mais assim, pô, esse é um assunto muito forte no Brasil. Vou atrás desse assunto, vou descobrir histórias. Foi assim ou não? E sobre o Nome da Morte, como é que você chegou? Quem foi a dica? Como é que surgiu isso para você? Rembrandt, assim, como eu falei aqui, né? Eu tenho meu trabalho de jornalista, no dia a dia, redação, revista. Eu fui de repórter a diretor de redação. Já dirigi jornal, já dirigi revista. Uhum. Isso é uma coisa. E meu trabalho autoral de escritor, eu procuro tratar de temas que eu acho que são relevantes para a sociedade, né? Temas que eu percebo que tem
uma questão temporal importante naquele momento, falar daquilo, né? E de pensar, ter talvez uma pretensão aí de dar alguma contribuição para que aquela questão seja vista com mais cuidado, seja tratada, né? Seja procure alguma solução, né? Então tem esses pontos no meu trabalho de escritor. Hoje, cara, eu não vejo no Brasil nenhum assunto mais que chamasse atenção, que repercuta mais do que a violência à mulher, né? A gente vê toda semana, né? Dia sim, dia não, episódios absurdos de violência contra a mulher. A gente teve há pouco tempo aquele caso do cara que deu 61 murros na namorada dentro do elevador. Quase mata a moça de murro, velho. Uhum. Sim, isso é uma coisa, né, grotesca, né? A gente teve aqui em Pernambuco, tem 2 semanas, o caso da menina, Alicia, de Santo Antônio, não lembro agora o nome da cidade dela, cidade interior. A menina foi espancada dentro da escola. Da escola, O verdade. nome dela era Alicia, agora me fugiu o nome da cidade dela. Dentro da escola, como é que uma criança dentro de uma escola, cara, é espancada a ponto de morrer? Isso é assim, uma menina, isso é feminicídio. Uhum. Porque a história é que um garoto quis ficar com ela não quis ficar com o garoto, e aí a turminha do garoto espancou a menina. Ela não morreu na hora, foi socorrida, mas morreu depois. Morreu entendeu? depois. Em decorrência das pancadas. Então, assim, e aí esse assunto, né, como você falou, eu percebendo a gravidade do assunto e querendo dar minha contribuição, né, comecei a pesquisar, selecionar casos. Eu pesquisei mais de 100 casos no Brasil todo para fazer esse livro. Dos 100 e poucos que eu pesquisei, aí eu fui dando alguns cortes para chegar nos que eu achasse que seriam mais fortes, impactantes, e também que tivessem diferenças entre eles, para não ficar uma coisa repetitiva, né? Do cara ler um capítulo, o leitor lê outro e achar que é a mesma história. Não. Uhum. São casos totalmente diferentes uns dos outros. Até a forma que você falou da minha escrita, até a forma como eu escrevi os capítulos, cada capítulo deu um norte diferente, sabe? Um caminho diferente, para que a leitura seja interessante, né? Porque o tema já é pesado. E você não deu a mesma forma de leitura para... Não foquei só nas desgraças. Então, Uhum. também tem a vida das mulheres, né? O leitor vai perceber, vai entender quem era aquela mulher que morreu. Não é só um número. Uhum. Não, era uma mulher que nasceu naquele jeito, cresceu daquele jeito, a relação com a família, a carreira dela, os sonhos, os dramas, tudo mais. Então, tudo isso aí está no Matou Todas. E aí tem essa coisa de buscar temas relevantes, interessantes, e que também, claro, que atraiam a leitura, né? Porque eu quero que as pessoas leiam meus livros, eu não quero escrever para mim, né? A ideia é que muita gente leia. E o nome da morte que você falou, que é a história real de um cara que matou 492 pessoas no Brasil. Deixa eu só te trazer aqui a informação. A garota Alicia, de Belém do São Francisco. Belém do né? São Francisco. Interior de Pernambuco. Belém do São Garota Francisco. de 11 anos. Isso mesmo, 11 anos. E também vítima de feminicídio. Exatamente. Mas você falava então do nome da morte. Aí o nome da morte é um cara que matou quase 500 pessoas no Brasil. Foram 492 pessoas que ele matou. E isso catalogado, né? Que ele tinha um caderno onde ele anotava o nome da vítima, o nome do mandante, a data do crime, a cidade onde seria o trabalho e quanto ele ia receber pelo serviço. Que loucura. Ele tinha isso. E esse caderno, essa contagem do total de pessoas que ele matou, ele não tinha. Eu passei 7 anos entrevistando esse cara por telefone, todo mês, isso eu trabalhando, né? Uhum. Sempre tem esse detalhe, né? Eu trabalhando na minha vida, um dia a dia, na redação, e sempre tinha um dia que ele marcava, eu ligava para ele, entrevistava ele, até que em 2006 ele concordou em encontrar pessoalmente comigo. Ele morava no Maranhão, na cidade do Maranhão chamada Campo Maior. E aí eu fui, Porto Franco. Ele mora em uma cidade chamada Porto Franco, Campo Maior é em Portugal. Ele morava em Porto Franco, no interior do Maranhão. Aí eu fui para lá, passei 3 dias com ele. Eu conheci o cara, né? Peguei mais dados pessoais, tudo isso aqui. E aí eu perguntei para ele, na casa dele, era um domingo. Sem nenhum receio. Você estava lá? Não, porque ele não mata... Ninguém tinha pedido, né? Mano, né? E naquela altura o cara já era, assim, não era amigo, mas assim, ele tinha uma relação de confiança, né? Sim, sim. E era um domingo, era dia 16 de abril. E eu lembro que era meu aniversário, um dia seria bem meu aniversário. E aí, eu estava na casa dele,
Era um domingo, a mulher dele tinha ido para a igreja com os filhos, ficamos só eu e ele em casa, né? E aí, lá eu entrevistando ele, perguntei, mas, cara, quantas pessoas você matou? Ele falou, cara, não sei, nunca parei para contar. Aí eu lembrei, né, que ele já tinha me contado do caderno que ele tinha, né? Aí o nome dele é Júlio Santana. Eu falei, Júlio, mas não tem um caderno, cara? Vamos contar. Ele é verdade. Aí ele levantou da sala e eu fui atrás dele. Ele foi no quarto, foi atrás dele, aí ele chegou no quarto, ele arrastou assim o guarda-roupa, né? Aí atrás do guarda-roupa tinha uma mochila. Ele tirou a mochila e dentro da mochila estava o revólver dele, que ele usava para trabalhar, e esse caderno. Que a capa do caderno era o Pato Donald. Nossa. É muito surreal, né, cara? Aí ele pegou o caderno, a gente foi para a sala e saiu contando, né? Aí, cara, agora a coisa mais fantástica, cara, isso foi muito incrível. Foi ver a passagem do tempo no caderno. Porque ele começou a anotar em 1971. Caramba. Isso era 2006, 35 anos, exatamente depois. E uma das coisas que ele colocava, né, de informação para cada trabalho que ele fazia, era quanto ele ia receber por aquele serviço. E aí eu via a moeda mudando, entendeu? Cruzeiro real, cruzeiro novo, não sei o quê. Cara, e a letra dele mudando, e a cor da caneta mudando. Cara, aquilo foi muito fantástico, bicho. Foi uma viagem no tempo pelo caderno do matador, sabe? Uma coisa incrível, cara. E tinha alguns carros que tinha um X assim grande, entendeu? Aí eu disse, mas Júlio, o que é isso aqui? Isso aí foi alguns casos que me tocaram mais forte. Aí eu ia pegar aí tinha um caso de um garoto de 13 anos que ele matou. Nossa. Um garoto de 13 anos, sabe? Então tinha uns casos que tinha esse X também. E aí, cara, aí foi isso. Eu escrevi o livro, né? Contando a história dele, o trabalho dele, desde o começo até ele parar, né? 35 anos depois. E esse livro, Rembrandt, assim, é um dos que ganhou o Prêmio Jabuti, que você falou, né? Ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura. Foi adaptado para o cinema, né? Então tem um filme... Era isso que eu ia falar. Título, Tem um filme com o mesmo título, O Nome da Morte. O filme foi maior sucesso, ficou um tempão na Netflix também. Dirigido pelo Henrique Goldman, com Marco Pigossi, Matheus Nastergalli, a Fabíola Nascimento, que é uma atriz fenomenal. E com Cléster Cavalcante também do elenco, né? Agora tem que descobrir lá a cena que ele aparece. Eu sou um grande ator. morto, sou um grande ator. E esse livro, cara, é uma coisa muito legal, cara. Isso é bacana, me deixa feliz. Esse livro está lançado hoje em mais de 20 países, em 8 idiomas, cara. Sensacional. É bacana demais saber que, cara, tem gente no mundo inteiro lendo o seu trabalho, né? E isso faz com que eu seja o autor brasileiro de livro-reportagem mais publicado no mundo. Não tem nenhum autor de livro-reportagem no Brasil com livro em 8 idiomas, entendeu? A edição mais recente é em sérvio. Imagina, tem um nível... Você olha para a capa, você não sabe nada, tá escrito na capa, é cheio de símbolo ali. Mas é muito bacana, mas a história do Júlio é fenomenal, cara. Isso te enche de orgulho, vaidade? Ou você com simplicidade e humildade, não, que bom, é apenas um reconhecimento do trabalho? Rembrandt, a Bíblia, que é um livro que eu amo demais, a Bíblia tem um trecho que fala vaidade, é tudo vaidade, né? Então, assim, é claro que faz bem a meu ego imaginar que tem um livro meu lançado em 20 países. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é aquele orgulho pedante, sabe? Isso eu não tenho, cara. Eu faço meu trabalho, eu acho que fico feliz pra caramba vendo meus livros sendo premiados, adaptados para o cinema, pessoas que leem. Muita gente me segue no Instagram pelo meu trabalho. Aliás, quem não me segue, procura lá, Cléster Cavalcante, com I no final. Isso é legal. Sim. Mas, por exemplo, eu sempre falo sobre isso. O Prêmio Jabuti, né? O Prêmio Jabuti de Literatura é a premiação da literatura brasileira mais renomada, mais reconhecida. Eu ganhei 3 vezes o Prêmio Jabuti. Eu me acho melhor do que os outros, por isso, sinceramente, não. Porque são jurados. Para aqueles jurados daquele ano, aquele meu livro era melhor do que os outros. Se trocassem os jurados, podia ser outro livro. Exato. É diferente, exato. Não é assim, não são... tem uma votação pública na internet, 5 milhões de pessoas votaram e me escolheram. Aí eu sou bom pra caramba mesmo, né, cara? Se 5 milhões votarem e eu ganhei, aí eu sou muito bom. Agora, um grupo pequeno vota, escolhe, se tocasse um daqueles jurados, poderia não ganhar. Então, eu sei como é que é. Então, assim, não me acho melhor do que ninguém por isso. Fico feliz. Mas você é bom.
Essa é a realidade. Eu acho que eu sou muito trabalhador, cara, falando sobre isso. As pessoas usam muito a palavra talento, né? Mas deixa a gente dizer, você é bom mesmo. Se você fala, eu aceito. Obrigado por isso. Mas eu falo muito, cara, assim, eu faço muita palestra, né? E a pessoa, não, porque esse seu talento vem de onde? Eu acho bonito quando falam isso. Mas, por exemplo, eu toco violão. E para quem não toca nada, eu toco bem. Mas eu tenho amigos que perto deles eu não toco nada. Então tem muita referência, né? E eu falo, mas assim, música é talento. Eu não toco, eu não sei partitura, eu toco de ouvido. Então eu sei que tenho um talento para música. Eu pego um violão, ouço uma música e eu toco, né? Sem saber partitura, nunca estudei partitura. Mas a minha escrita, o que eu faço nos meus livros, eu digo e realmente creio nisso, que é muito mais resultado de trabalho, de estudo, do que de talento. Transpiração. Para mim, talento é Ariano Suassuna, Saramago, Dostoiévski, caras que criaram histórias fantásticas. Eu não crio, eu escrevo o que me contam. Então, você falou e eu reconheço, eu sei, não sou doido, né? Assim, eu leio o que eu escrevo. E eu sei que eu escrevo de um jeito muito bacana. O que eu faço, os especialistas chamam de jornalismo literário. Porque é tudo jornalismo, tudo que está aí é verdade. Não tem ficção nenhuma. Não, até porque senão não seria jornalismo, né? Até porque imagina, Rembrandt, vamos supor, no caso Matou Todas. Se eu inventar qualquer coisa num livro desse, cara, tem as famílias. Sim. Tem pessoas envolvidas. Tem os assassinos, as famílias dos assassinos, tem documentos, tem inquérito policial. Eu falo de delegados, de juízes, promotores. Se eu inventar qualquer coisinha no livro desse, cara, eu posso ser processado, entendeu? É muito sério isso, né? Então, eu não posso inventar nada. Só que eu apuro de um jeito para escrever um texto, que é o que eu falei. É o jeito é um de jeito escrever. De literatura. Isso aí não foi um talento, cara. Eu não nasci sabendo fazer isso. Para escrever assim, eu tive de ler muita coisa boa, estudando, entendeu? Eu leio, por exemplo, Dostoiévski, Saramago, Ariano, Shakespeare. Eu leio, cara, olha como esse cara construiu essa frase. A forma como ele pensou, sabe? Eu quero escrever assim, entendeu? Foi assim que eu cheguei e continuo aprendendo, estudando para fazer aquela vez melhor. Então, assim, a coisa do talento, eu acho bacana quando eu falo, mas no meu caso, na escrita, eu acho que é muito mais ralação mesmo, estudo. Esforço, né? Agora, a gente conversa com um jornalista, mas lá na fase inicial, né, na adolescência ali, criança, adolescente, você era um cara que era mais voltado à matemática, né, aos números. Como é que foi essa história aí? E essa transição, qual foi o clique para dizer, não, a minha área é outra, cara, apesar de gostar muito da matemática, dos números? Isso é curioso, porque desde muito garoto, assim, eu lembro de, assim, 7, 8 anos, eu gostando de fazer cálculo, entendeu? Até a leitura é curioso, cara. Eu acho que o primeiro livro que eu li que me marcou era um livro chamado O Homem que Calculava, que são histórias muito curiosas de um cara que tudo na vida esse cara resolvia a partir de cálculos, de matemática. E eu com 8, 9 anos eu lia isso, eu achava incrível, né? E eu sempre fui muito bom em matemática, em física, no colégio. E eu não era aquele garoto de ficar estudando horas em casa, não. Eu estava na aula, prestava atenção, aprendia fácil e na rua era mau moleque. Sou de família pobre, cresci no IPSEP, jogando em rua de terra, pegando caranguejos no mangue, sabe? Arrumava briga na rua, apanhava em casa, mas na escola eu só tirava nota boa. Se eu tirasse 9 em matemática, eu ficava chateado. Tinha que ser 10, eu queria tirar 10, entendeu? E isso, obviamente, os pais, a família, os amigos dos pais, nossa, ele é bom em matemática. Então a criança já cresce achando que ser bom em matemática é bacana pra caramba, né? E fui nisso. Pela matemática, eu conduzi minhas ideias de trabalho também nessa linha. Aí fui fazer mecânica. Estudei, me formei, trabalhei um tempo, trabalhei na Votorantim, por exemplo. Só que eu não estava sentindo muita felicidade naquilo. Eu tinha um chefe que todo dia o cara chegava no trabalho reclamando, né? Ah, cara, isso aqui, todo dia esse marasmo, não aguento mais isso aqui. E eu não estava nesse estágio dele ainda. Mas eu pensei, cara, eu acho que vou estar igual... Eu acho que vou estar igual esse cara aqui há uns 10 anos. Aí comecei a pensar em algumas outras possibilidades, né? E aí foi quando me ocorreu o jornalismo, e é curioso, porque só então eu percebi o que ninguém nunca tinha visto nem dado importância, que eu também era muito bom em português e em redação.
Só que a matemática sobressaía por ser uma coisa muito diferente. Um garoto que Fora gosta da de matemática, curva né? desse... E um garoto como eu era, um garoto essa moleque de disciplina. rua, de brincar. Não era aquele garoto CDF, sabe? Hum. Ficar em casa só estudando, não. Eu era um moleque, menino, de brincar na rua, fazer merda, confusão, brigar. E aí eu pensei, cara, pode ser uma boa, né, jornalismo, né? E já comecei a fazer jornalismo pensando em denunciar coisas erradas, né? Já foi com essa ideia, né? Cara, porque sempre, desde garoto, eu ficava muito indignado com injustiça. Cara, agressão a direitos humanos, meio ambiente e corrupção política são 3 coisas que, assim, desde muito jovem me incomodam, sabe? Uhum. E também tinha um ponto que eu achava legal pra caramba, que era a possibilidade de, como jornalista, fazer coisas que ninguém faz e estar em lugares que ninguém pode ir, ou que é difícil de ir. Então, por exemplo, eu vi Globo Repórter, vi o Chico José na África, na Amazônia, não sei o quê, Glória Maria no meio do mundo, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu disse, bicho, que negócio fantástico pra fazer isso, hein? Eu achava muito legal aquilo. Eu lembro eu era adolescente, eu acho. O Pedro Bial, cobrindo a guerra acho que foi de Kosovo. E aí tem aquela cena que o Bial tá no meio do mato, assim, explode uma bomba perto dele. Ele perde, inclusive, a audição, né? Aí eu pensei, cara, o cara tá cobrindo uma guerra, que coisa fenomenal, hein? E tudo isso eu vendo muito antes de pensar em fazer jornalismo, né? Eu fui fazer jornalismo com 20 e tantos anos na faculdade quando eu entrei, cara. Então, desde garoto, eu tinha essa coisa de admirar e achar muito interessante o trabalho do jornalista que vai para lugares que ninguém vai, que se coloca em situação de perigo para poder trazer informação, não sei o quê. Eu sempre fui um cara muito atraído pelo perigo. O perigo nunca me afastou, pelo contrário, ele me atrai, entendeu? Eu gosto de sentir medo. Isso desde garoto eu sou assim. Gosta dessa adrenalina, né? Eu gosto disso, cara, desde muito garoto, Então falei, cara, pode ser um bom jornalismo, né? E fui pro jornalismo e, cara, graças a Deus deu muito certo, porque tudo aquilo que eu sonhava, né, que eu achava legal, muito antes de fazer jornalismo, cara, tá na Amazônia, tá na África, sabe? Tá num lugar cobrindo uma guerra. Essas coisas todas eu consegui fazer, cara. Graças a Deus, assim, Deus foi muito bom, velho, muito generoso comigo, porque coisas que eu não imaginava que iria acontecer comigo, aconteceram e eu consegui fazer, né? Consegui colocar em prática, né? E guerra, você até escreveu um livro também sobre a guerra. Dias de Inferno na Síria. Relato de um jornalista ou do jornalista brasileiro que foi preso e torturado em plena guerra. Bom, para você que gosta de perigo, de passar esses apertos aqui, foi um deleite, né? Mas vamos combinar, preso e torturado é complicado. Depois posso falar que foi bem... Irmão, sinceramente, como experiência humana, cara, foi algo muito rico, velho, passar por isso. Obviamente foi muito angustiante, né, cara? Eu fiquei 6 dias preso. E sem saber o que é que ia acontecer dali pra frente, né? Ninguém me dizia nada. Eu tava na Síria, né? Isso foi em 2012. Fui pra Síria cobrir a guerra. Fui com visto de imprensa, tudo legalizado, não fiz nada de errado. Fui pra cidade da Síria, onde a guerra naquela época, né? Era mais pesada, na cidade de Homs. E quando eu cheguei lá, cara, no meio da rua já, fazendo fotos e vídeos da guerra, explosão, gente morta na rua, agonia dos infernos. E aí fui parar na barreira militar, mostrei o passaporte, visto de imprensa, tudo legalizado e não teve papo, cara. Me prenderam, fui torturado, ameaçado de morte, me colocaram num presídio, cara, numa cela. Nossa cela era um pouco maior que esse estúdio aqui. Individual. 20 presos na cela. Foi para te provocar, porque eu também li. Eu e mais de 20 presos na cela. Eu dormia no chão, comia no chão, sabe assim. E o que você falou que era muito angustiante é que ninguém me dizia nada, cara. Você ia sair, você ia ficar lá para sempre, você ia ser executado no dia seguinte, ninguém me dizia nada. Cara. E a comunicação lá com as pessoas? Então, cara, isso aí foi uma coisa que, graças a Deus, tinha um cara na minha cela que falava inglês. Amar Ali, o nome dele. Que era sírio, né? Sim. Mas que falava inglês. Eu era o único estrangeiro na nossa cela. Uhum. Todos eram de lá. E tinha o Amar, falava inglês, né, mais ou menos bem assim. E graças a ele, eu pude entrevistar os outros presos na nossa cela. Quer dizer, você preso, aproveitou, não, já estou aqui, não, foi bom vou trabalhar, vou entrevistar aqui. Eu ocupei a mente também, né? Uhum. E é legal porque assim, o livro, para quem lê, se chama Dias de Inferno na Síria. O livro tem as histórias também dos presos, né? Porque graças ao Amar,
Eu podia entrevistar os caras, ele fazia às vezes de intérprete, né? Uhum. E eu relatava tudo dos outros presos, de alguns presos também. E isso tornou a história muito rica e foi bom para mim poder trabalhar, né? Porque quando eu fui preso, eles confiscaram apenas aparelhos tecnológicos. Celular, a máquina fotográfica. Eu fui pela revista Isto É, né? Eu tinha levado uma máquina de filmar da Isto É e o celular. Mas eu tinha, como eu tenho sempre, né? Eu trabalho, quando eu vou fazer livros, eu sempre, até se eu for fazer uma matéria, eu gosto de usar caderninho e caneta. Uhum. Assim, pequenininho e caneta. Então, O clássico jornalista raiz. eu né? apuro assim, cara. Eu gosto de apurar assim. E aí, o governo, o exército sírio, achou que o caderninho era inofensivo. Uhum. E foi a melhor coisa do mundo, cara. Porque Foi sua ferramenta de com aquilo trabalho. ali eu Né? conseguia trabalhar, conseguia escrever todos os dias. E quando eu faço palestras, é muito comum as pessoas perguntarem assim: você ficou com algum trauma da Síria, né? Da guerra? Eu sempre respondo o seguinte, cara, assim, a minha cabeça ou é muito boa ou é muito ruim, cara. Porque eu não fiquei com nenhum trauma, nenhum trauma. O livro, inclusive, muita gente lê, claro, tem angústia, sofrimento, tem morte, tem a explosão dia e noite, um inferno. Mas todo mundo também lê o livro com uma emoção positiva, entendeu? Assim, mais de esperança, de amor, de amizade, de respeito do que de coisa ruim. Porque tudo isso que eu falei, amor, amizade, respeito, tolerância, eu senti isso na prisão, né? E o curioso, Rembrandt, é que isso é muito louco, eu realmente não sei como funciona o meu cérebro. Mas o fato é que durante tudo isso que eu vivi na Síria, eu estava lá super angustiado, né? Com medo de morrer, obviamente. Teve momentos em que eu tive certeza que eu ia morrer. Um deles, eu cheguei a fechar o olho, entreguei a alma a Deus, esperei o tiro. Eu tive certeza que eu ia morrer, cara. E o mais louco é que durante tudo isso, eu vivendo tudo isso, e eu pensava, ao mesmo tempo, cara, o que eu estou vivendo aqui é muito especial. Se eu sair daqui, eu vou ter uma história muito bacana para contar, vai dar um livraço isso. Como é que eu Você vivia as duas emoções ali, né? eu sou amigo, até tem um amigo meu aqui, o Márcio, É. eu sou amigo do Wagner Moura, né? Aí falei para ele, Wagner Moura não é possível. Pois é, eu fui entrevistar o Wagner uma vez e a gente ficou amigo. E aí, quando eu fui entrevistar a primeira vez, eu perguntei, tem um filme dele que chama Deus é Brasileiro. Sim. Com Antônio Fagundes. Com Antônio Fagundes. E aí, foi o primeiro grande trabalho dele assim, no cinema, né? Assim, que todo mundo viu, que bombou no cinema. E aí eu perguntei pra ele, ele jovem ainda, eu falei, cara, como é que foi pra você de repente, sair da Bahia e tá filmando, cara, com o Antônio Fagundes? Ele me falou assim, cara, foi muito louco, Clécia, porque teve momentos em que eu tava filmando com ele, eu falando a fala do personagem na filmagem e pensando, cara, eu tô trabalhando com Fagundes, entendeu? Ao mesmo tempo. Então isso tinha comigo na Síria. Eu angustiado, achando que ia morrer, vendo aquele inferno na prisão, bomba caindo na rua, um inferno. E eu E ao com mesmo medo, tempo você... bicho, isso é muito fantástico. Tem uma cena, Rembrandt, que essa eu queria ter tido só naquele momento, meu celular para filmar aquilo. A gente na prisão, cara, dentro da cela, bomba lá fora, tiroteio, grito de gente morrendo. E quase todo mundo na minha cela era muçulmano. E os caras foram orar, velho. Eles fizeram a oração do Islã. Eles faziam, o muçulmano, ele ora 5 vezes por dia. Aí tá lá os caras, imagina, dentro de uma cela, num presídio, você ouvindo tiros, explosões na rua, e aqueles homens todos enfileirados. E no final da oração, tem aquela cena que muita gente conhece, né? Que você se prostra no chão, né? Baixa a cabeça, levanta os braços e fala Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 vezes, né? Allahu Akbar quer dizer Deus é grande, em árabe, né? Imagina se eu tivesse esse vídeo, cara, dentro da cela, sabe assim? Ter aquilo registrado, sabe? Nossa, eu queria muito ter aquela imagem. Eu via isso, sentindo aquilo, emocionado pela cena e pensando, cara, eu queria tanto filmar isso, ter essa imagem aqui, sabe? Porque, além de tudo, aquela fé daqueles homens ali, sim, né? Que cara, sim. tô nessa situação aqui, mas paramos Sim, 5 vezes por dia para... Sim. Então, assim, foi uma experiência, claro, muito angustiante, dura pra caramba, mas que, do ponto de vista humano, cara, foi muito rico pra mim, sabe assim? Me fez também crescer muito como pessoa, sabe assim? Eu te digo que valeu a pena, cara, passar o que eu passei lá, o sofrimento, a angústia, para ter essa experiência comigo. Tem uma história sobre futebol.
Tem uma história fantástica. Aliás, vamos falar de futebol, né? Um Tem pouquinho. uma história muito fantástica de futebol, cara. Antes, para qual time você torce? Eu tenho de assumir. Eu sou o Esporte Clube do Recife. Independentemente da situação, Ano né, que vem, Cléster? estamos na Série B, já falei. Pessoal, na boa, esquece, já foi. Não adianta ir. Vai, não tem chance, esquece, tá? Eu tô dizendo, eu sou bom em matemática. Já foi. Não tem jeito, Não né? tem. Bom, volta para a história do futebol na Síria, nessa experiência que você Cara, teve lá. Não, cara, a história é muito boa. E é o tipo de história, lembrando, que você também, como jornalista, é o tipo de história que você só vai ouvir, só vai descobrir se você estiver lá, né? O lance da guerra da Síria. Nós cobrir uma guerra, por exemplo. Até, né, eu senti isso, né? Cara, você cobrir uma guerra, ao mesmo tempo que você coloca a sua vida em risco, o prazer, sabe assim, profissional, satisfação, sabe, no seu coração, o tesão, nossa, eu tô aqui. Isso é muito forte, cara. E você quer fazer mais, sabe? Você quer ir para outra guerra, quer cobrir. Eu não estou em Gaza hoje porque eu não consegui. Eu tentei ir para Gaza. Tentei ir para Gaza. Eu queria muito, muito mesmo estar em Gaza. Uhum. Tá, assim, mas infelizmente não rolou, né? Ou Deus sabe o que faz, mas assim, eu queria muito estar em Gaza. Para ver aquilo e mostrar. Não é para eu ler que ninguém está me dizendo. Eu queria estar lá para ver e para eu contar, entendeu? Você saber que você está num lugar, cara, que ninguém tá, pouca gente vai estar, sabe assim, é a história, lembra? É a história. A Guerra da Síria está no livro de história já. Uhum. Eu estava lá, não foi ninguém que me contou. E você só vai descobrir grandes histórias se você estiver no local dos fatos, né? Isso vale para tudo no jornalismo, né? Trazendo para os nossos dias de redação, que muita gente faz matéria só por telefone, direto da redação. Pois é. Você não vai ter Claro, não vai. calor da história, né? Até uma entrevista. Por exemplo, hoje, com tudo que a gente tem em tecnologia, você podia estar fazendo isso comigo ou em São Paulo. Perfeito. Gravar, Perfeito. mas nem sei como a gente está aqui agora, cara. Não é. Você no olho a olho, não é. Assim, é diferente. É outra coisa. Para tudo na vida é assim. E aí, essa história, eu só soube dela porque eu estava lá, dentro da prisão naquela cela. Tinha um preso que também ficou meu amigo, o Walid. Esse não falava inglês, entrevistei ele usando o Amara, né, como intérprete. Homs, onde eu fui preso, a cidade que eu fui preso, na Síria, os homens adoram futebol. Muito, muito. E Homs tem um estádio grande, que eu não vou lembrar agora, mas acho que é tipo 60 mil lugares o estádio de futebol lá da cidade. É uma cidade que, até isso as pessoas não falavam no Brasil, nas matérias que saíram na época. A cidade da Síria, onde a guerra era mais intensa, quando eu fui para lá, Homs, a cidade chama, a cidade tinha, antes da guerra, cerca de 2 milhões de habitantes, cara. É o que tem em Recife, mais ou menos, hoje em dia, né? É por aí o Recife, né? É 1.800.000, acho que então, assim, uma cidade gigantesca, né? Uhum. Contudo, tem cidade grande, né? Inclusive, estádio de futebol. E os caras lá adoram futebol. Com a guerra, naturalmente, o campeonato foi suspenso, foi paralisado. E ficou lá o estádio de futebol sem atividade. Todo o policiamento, né, da cidade, tanto militares quanto civis, da polícia, tinha atribuições muito mais importantes do que ficar vigiando o estádio de futebol, né? O que é que os caras faziam? Iam bater bola no estádio. É como se estivesse tendo uma guerra no Recife e o pessoal fosse jogar bola na Ilha do Retiro, nos aflitos, na rua, entendeu? Porque a guerra é a prioridade, ninguém vai ficar vendo o estádio de futebol. Então, milhares de homens, lembra? Iam todos, porque também o trabalho dos caras parou, as empresas pararam de trabalhar, os caras não tinham o que fazer. Então os caras iam para o estádio bater bola. Só corria o risco de cair uma bomba ali. Existia de fato esse risco. Aí iam centenas de homens para o estádio, passavam, enquanto tivesse luz de dia, que quando escurecia não tinha energia elétrica para ligar os refletores, que tinham cortado por causa da guerra. Os caras iam para o estádio de manhã e ficavam batendo bola. Era um tempo. 45 minutos. Acabou, saíam os dois times, entravam mais dois. E passavam o dia assim? O dia assim, jogando bola no estádio que eles iam para ver seus times, entendeu? E isso, como você falou, não chegou a cair nenhuma bomba dentro do estádio. Mas eles ouviam bombas caindo perto e ninguém parava, não. Sim. E com outro detalhe, quando dava a hora da oração, eles paravam para orar ali, entendeu? Bicho, olha que cena fantástica isso, cara. Olha como o futebol entra num negócio. Essa história você não vai ver em lugar nenhum. Porque essa história que me contou foi um cara que estava na cela comigo. Quem viveu lá. Exatamente. Imagina, aquela experiência. agora imagina
o país em guerra, a cidade sitiada pelo exército, bomba, explosão, gente morrendo e os caras jogando bola no estádio, cara. Imagina a sensação desses caras de estarem jogando no estádio para o qual eles iam ver seus times jogando, entendeu? É muito surreal, cara. Futebol tem essa magia de fazer coisas que a gente não imagina, né? O Cléster, você fez jornalismo aqui no Recife, né? Em Pernambuco. Mas profissionalmente você não chegou a trabalhar aqui, né? Você estagiou, Não, eu trabalhei... se formou e logo depois da formação você... Eu cheguei a trabalhar aqui, na faculdade ainda, né? Meu primeiro trabalho como Ainda jornalista... estudante, né? Sim. De jornalismo. Meu primeiro trabalho como jornalista foi na assessoria de imprensa da Daniela Guzmão. Trabalhei com a Dani, assim, acho que, não sei, uns 6 meses, 7 meses. Uhum. Aí depois fui para outra assessoria, que já era assessoria grande. Era a MP, de Mônica Iobi, Sim. que até hoje é amiga muito querida, adoro a Mônica, cara. Trabalhei com a Mônica. E aí eu estava com a Mônica na assessoria, na MP, quando surgiu uma vaga de estágio no Diário de Pernambuco. Só que na assessoria, apesar de ainda ser estudante, eu já tinha carteira assinada e tinha um salário melhor do que o salário de repórter contratado do jornal. Mas eu queria ter aquela experiência de jornal, né? A redação, Eu queria muito ter, né? porque eu nunca tinha tido, né? Eu queria muito ter aquela experiência. E é muito curioso, cara, porque eu tenho um sério problema entre meus defeitos, os muitos que eu tenho. Um deles é que eu sou muito, muito ruim para horário, cara. Eu atraso em tudo. Que bom que aqui foi... Eu cheguei hoje... Chegou quase, antes, inclusive. Um pouquinho antes só. Mas eu atraso em tudo, cara. Impressionante. Inclusive em coisas do meu interesse. Uhum. E aí esse estágio no Diário Pernambuco, a chefe de reportagem, você conhece, Betânia Santana. Betânia Santana. A Betânia, claro, eu não conhecia, né? Eu ia fazer os testes para... Uhum. Ela falou, chega aqui 8 horas. Eu, tá bom. Só que eu trabalhava na MP, né? Eu tinha meu emprego. Então, tá, chega 8 horas. Nesse dia, eu tirei folga da assessoria. Contei pra Mônica, minha chefe. Falei, Mônica, vou fazer um teste. Ela, beleza. Boa sorte. Aí fui. Cheguei 9 horas na redação. 1 hora de atraso, cara. E aí, aquela coisa, né? Pauta de jornal. Repórter chegam cedo. A chefe de reportagem, que era a Betânia, dá as pautas. Uhum. O pessoal vai pra rua. Eu cheguei na redação, não tinha ninguém, cara. Redação vazia, só a Betânia. Aí eu falei, eu sou o Clécio, tem que fazer o teste lá. Cara, agora ferrou. O que tinha aqui de pauta, já dei pra galera, todo mundo saiu, não tem pauta nenhuma pra você aqui. Aí eu falei, agora? Ela, espera aí, se não tiver nada, você não vai fazer teste hoje. Aí eu falei, tá, fica lá sentado. Cara, daqui a pouco, e tinha uma TV ligada na redação, né? Na Rede Globo, né? Aí daqui a pouco na TV. Plantão da Globo. Rapaz, tava tendo um despejo de sem teto. Um lugar lá com um monte de barraco. O pau quebrando. Trator da polícia militar, destruindo tudo, uma confusão dos infernos, a Betânia desesperada. E agora? E aí, cara, como a vida é fantástica, né? Encontrei agora aqui fora o Paulo Gates, que na época era editor do Diário Pernambuco, que tá aqui do lado, no estúdio. A Betânia ligou pro Paulo. Paulo, é o seguinte, o Paulo já tinha visto na TV, né? Cara, quem vai cobrir isso aí? Ela falou, o seguinte, cara, naquela época não tinha celular, pra você ligar pra todo mundo, fulano, sai da pauta, não tinha. Aí a Betânia, Paulo, só tem aqui o menino que vai fazer aqui o teste de estágio. Só tem ele. Aí, Paulo, manda ele mesmo. A hora é essa. Aí me mandaram. Que cara, teste. Eu fiz a matéria. Foi a primeira página do jornal, manchete, o dia seguinte. Que matéria, isso, página teste. inteira. Fiquei, né? Depois dessa. Fui aprovado, né? Aí eu digo, cara, não sejam pontuais. Porque se eu chegasse às 8 horas, eu ia pegar uma pauta burocrática. Aquela aí, ó. Um cano furado, Vai um lá. carro que... Aí eu fiz a pauta mais importante do dia, foi a manchete do jornal no dia seguinte. Cara. A matéria, página inteira minha, velho. Teste de estágio é esse, cara. Aí fiquei no jornal como estagiário, né? Fiquei 1 ano. E os colegas? Ih, rapaz, esse estagiário já chegou assim, grandão. Já que chegou, isso? já chegou mandando. Beleza, fiquei lá no jornal como estagiário. Fiquei 1 ano lá. E era meu último ano na faculdade, né? Eu me formei no final de 97. Eu entrei no Diário no final de 96. Em 97, todo no jornal, fazendo matérias legais, importantes, grandes, não sei o quê. E aí, em 97, teve um evento importante no Brasil todo, foi uma greve nacional da Polícia Militar.
E eu, cara, apesar de ser estagiário, eu, né, à noite na faculdade, entrou no jornal, meu foco era o jornal. Uhum. Então, cara, eu pegava a pauta de manhã, e você deve saber, o jornal tem o horário, né? O cara pega, são 7 horas, ou são 6, nem sei, né? O máximo de redação pode ficar. Então, o pessoal geralmente tem outro emprego, o cara pega a pauta, mas fazer, se der a hora dele ir embora, ele vai embora, deixa lá, alguém pega para terminar. Eu não fazia isso, cara. A pauta era minha, eu só saía quando já tudo pronto. Uhum. E aí, por tudo isso, o Paulo, que era o editor, me colocou para cobrir essa greve de PM. Que eu ia de manhã, ficava até o fim do dia, cara. Tinha contatos com os cabos, contatos com oficiais, enfim, fiz matéria bacana, um monte de furo. O maior trabalho que eu fiz ali, foi legal pra caramba. Cobrindo a greve da PM. E meu trabalho, né, aparecendo, sendo destacado. E aí, esse ano eu estava me informando. Na última semana de aula, na faculdade, na Unicap, né, onde eu estudei, todos os meus amigos sabiam que o meu sonho era me formar e ser contratado pelo Diário. Eu era estagiário, né? Sim. Eu queria ficar como repórter. Beleza. Acabaram as aulas. A nossa colação de grau foi, acho que, não sei, 3 ou 4 semanas depois. E nesse meio tempo, eu recebi um convite para ser correspondente da Veja na Amazônia. Oh. Lógico que eu aceitei, né? E foi muito curioso, porque no dia da nossa colação de grau, o pessoal vinha, e aí, cara, conseguiu ficar num diário? Eu dizia, não, que eu tô indo pra Veja. A galera achava que era brincadeira minha, cara. Ninguém achava que... Que é isso? Não, Formou agora, já tá indo pra Isso Veja? é mentira, não, cara. E na Veja, naquela época era uma coisa... Cara, a Veja era a terceira maior revista semanal do mundo, cara. Uhum. A Veja chegou a ter 1.200.000 exemplares por semana. Nós fomos assinantes por muitos Todo anos. mundo era, cara. Quem não soubesse que estava na capa da Veja era Verdade. alienado, né? Verdade. Motorista de ônibus, o cara passava na banca só para ver qual era a capa, ele sabia, ó, a capa da Veja é essa, entendeu? Uhum. Hoje em dia ninguém sabe nem o que é Veja mais, né? É. Mas naquela época, e o pessoal nem tudo sabia que eu tinha essa paixão por aventura, então ser correspondente da Veja da Amazônia, esse cara tá inventando, não pode ser verdade isso. Mas era, né? Então é muito louco, velho. Por isso que eu falo, cara, eu creio muito em Deus e sei que Deus faz as coisas da minha vida de um jeito muito fantástico, porque, cara, Rembrandt, que você conhece jornalista do Brasil todo, cara. Que jornalista você conhece que o cara se formou, o primeiro emprego dele foi num veículo de esporte. Então, assim, para fazer um trabalho desse. Uhum. Eu fiquei 2 anos, cara, na Amazônia. Cobri na Amazônia inteira. Rembrandt, eu era sozinho. Isso em Belém. Eu morava em Belém. A sede era Belém. Não tinha sede, Não, velho. assim, era a minha sua casa. base, a sua base. Sede, né? a Veja era meu quarto. Era um fax, tinha fax ainda. Uhum. Computador, telefone e fax no quarto. Ali era a redação da Veja. Sim, era eu sim. sozinho, não tinha uma equipe, não tinha redação, era eu sozinho. E quando você fala Amazônia, é um espaço gigantesco. A Amazônia, ela ocupa 61% do território brasileiro. Eu era sozinho, um indivíduo, para cobrir 61% do Brasil, que é um país continental. Cara, e outra coisa, todos os assuntos. Não é só meio ambiente. Eu fazia meio ambiente, ciência, política, justiça, trabalho escravo, economia, tecnologia, tudo se fosse qualquer assunto, qualquer pauta, se fosse na Amazônia, eu fazia. Então, cara, foram 2 anos que eu fui para Amazonas, para Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Mato Grosso, interior do Pará todo. Eu digo que sem medo de errar, cara. Eu acho muito pouco provável que tenha alguém que conheça a Amazônia melhor do que eu. Porque além das capitais, eu ia muito para o interior. Uhum. E aí eu fazia aquelas matérias que eu via quando era garoto, o Chico fazendo. Tô aqui, olha, na Amazônia. Cara, eu ia pra selva, velho. Ficava 10 dias no meio do mato, reserva indígena, sabe? Dormindo em rede, sabe? Foi uma experiência incrível. E daí que surgiu o seu primeiro trabalho de livro, né? Como meu livro foi dessa como época. escritor. Né? Meu primeiro, e aí em 2000, isso foi em 98, né? Fui para Veja, para Belém. E aí em 2000, a Veja me transferiu de Belém para São Paulo, que é onde eu moro até hoje, né? Só que nesses últimos 25 anos, eu já morei a trabalho em Belo Horizonte, no Rio, em Brasília, voltei para Belém fazer o trabalho lá já como diretor de redação. E meu primeiro livro é fruto dessa época da Veja na Amazônia. Porque isso é curioso. Como você falou, né? Todo mundo lia a Veja. Ainda mais jornalista, né? E amigos meus do Brasil todo vinham matérias minhas da Veja, eles viam e me ligavam, diziam, cara, eu vi tua matéria, ficou sensacional, parabéns. Mas como é que você chegou naquele lugar? Como é que você fez aquela matéria? Que é uma coisa que, voltando a falar do Globo Repórter, na TV, o making-off da reportagem rende muita coisa, né?
o perrengue que aqui passou, o repórter quebrou o pé, para subir a montanha. Isso para a revista não interessa. A Veja não vai dar... Se eu passei 5 dias dormindo no mato para fazer matéria. Isso não entra na Veja, entra só matéria. E aí eu contar para os amigos o que eu tinha passado para fazer aquela matéria. Isso vira livro, rapaz. Foi o que me disseram. É? Rapaz, isso aí dá um livro, parece história de Indiana Jones, cara. Teve um episódio, Rembrandt, que a onça levou nossa comida, velho. Ainda bem, né, que a comida... Tava só eu e o guia, fazendo uma trilha no meio do mato para ir para um lugar. A gente parou para dormir, colocou as 2 redes armadas em 2 árvores. Eu e o guia dormindo na rede, embaixo, no chão, ele colocou a mochila com a nossa comida. A gente acordou, tava a mochila toda rasgada, cara. E umas pegadas de onça do tamanho do mundo, assim, ó. E vocês não ouviram nada? Não, eu penso assim, eu tenho um som muito pesado, né? E cansado então, velho. Assim, Sim. pode colocar o AC/DC tocando que não vai acordar. E aí, quando ele mostrou isso, né? De manhã, eu acordei com ele balançando na rede assim, ó. Eu sacolejando, eu falei, que foi, bicho? Ele, cara, olha isso aqui, ó. Aí eu olhei embaixo da rede, a mochila toda rasgada. Uhum. E a gente tinha uma tapoé com carne e arroz. O arroz estava todo lá, quase, e a carne tinha sumido. Aí eu falei, cara, eu tava tão desorientado de sono que eu falei, você comeu a carne, bicho? Deixou só o arroz Aí ele pra mim? tá louco, bicho, olha aqui. Aí ele mostrou. Aí tinha umas pegadas de onça muito grandes assim, sabe? No meio do mato, né? Ele mostrou. Aí o nosso cara era Benaia, velho. Veio daí meu nome do guia, Benaia. Uhum. Eu tenho um grande amigo, irmão, que chama Benézer, aqui eu chamo de Bena, né? Aí eu chamaria de Bena também. Falei, que é isso, Bena? Ele falou, cara, olha aqui. Ó. Aí eu falei, peraí, tem coisa errada, cara. Eu já conheço muito bem a Amazônia, sei como é que é as coisas. E a onça não ataca, velho. A onça não come uma onça desse tamanho. Não vai comer carne da gente. Por que ela faria isso? Aí ele falou, né? Ele falou, ó, pelo tamanho da pata dela, é uma onça muito grande. Nossa. Então, ou é uma onça muito velha, ou ela está doente. Nos 2 casos, ela deve estar sem força para caçar, porque a onça caça, né, velho? A onça caça jacaré, velho. A onça pula no rio e sai com o jacaré na boca, velho. Imagina 2 seres humaninhos assim numa Pois rede. Só que a onça não gosta de carne, nenhum bicho gosta de carne humana. Aí eu falei, primeiro, onça não come gente, né? Agora, por que ela ia pegar a nossa comida se tem floresta amazônica? Tem bicho à vontade para ela comer aí. Aí ele falou, deve ser uma onça que deve estar velha, ou doente, sem energia, sem força para caçar. Ela deve ter passado o dia inteiro seguindo a gente, sentindo o cheiro da carne fresca na tapoé, na mochila. Uhum. A gente dormiu, ela chegou e pegou. Agora, o curioso dessa história... Foi só um furto, né? Não foi só... Mas assim, o curioso é que assim, tinha essa tapoé com arroz e carne, e ele tinha levado 4 sanduíches e pão com queijo. Porque a gente passou 2 dias andando no mato, né? Quando a gente parou para dormir nessa noite, no fim do dia, quando estava escurecendo, a gente parou. Aí ele pegou o sanduíche. E eu morri de fome, né? Eu falei, Bena, cara, eu queria comer o arroz com a carne, cara. Tô muito esfomeado. Ele, não. Vamos comer o pão agora, porque amanhã a gente vai precisar de mais energia durante o dia todo. Então amanhã a gente come arroz e a carne. Aí beleza. Aí de manhã, quando rolou esse episódio, ele falou, ó, se a gente tivesse comido a carne ontem à noite, a onça não ia querer pão com queijo, não. Ia sobrar para um dos 2. Ia ser difícil pra gente negociar, viu? Aí são histórias como essa que estão no primeiro livro, né? Que chama Direto da Selva. Direto da Selva, né? Foi a primeira vez, eu acho que inclusive, que eu te vi, foi numa palestra na Unicap falando Exatamente, sobre... eu ia lançar esse livro, o lançamento desse primeiro livro. Que coisa boa. Agora, sobre a guerra ainda da Síria, esses dias de inferno na Síria, tem muita curiosidade, mas como é que ele saiu de lá e tal? O governo intercedeu também, junto ao governo da Síria, né? Mas está tudo relatado bonitinho no seu livro, né? Tá, tudo bem escrito. Mas só a interferência do governo brasileiro, como é que eles souberam que você estava preso? Só pra gente... Isso foi o seguinte, Rembrandt, quando eu fui pra Síria, eu sempre falo sobre isso, cara, porque... Para quem não conhece, né? O cara vai para a Síria, aventura. Uhum. Como é que foi essa aventura? Eu sempre falo, não é aventura. Aventura é você fazer uma coisa, a aventura tem o risco, mas pelo prazer. Vai saltar de paraquedas, vai fazer uma trilha na Amazônia. Isso é aventura. Uhum. Você cobrir uma guerra na aventura, é trabalho, né? Você está indo trabalhar. É outra coisa. E eu faço tudo muito bem, sabe assim, planejado. Por exemplo, a Gaza. Eu queria ir para Gaza, mas tudo muito bem articulado, mas não rolou, não consegui. Mas você já tinha feito alguns contatos para... Sim.
tenho contatos lá e tudo. Agora, a Síria, por exemplo, como eu falei, eu fui com visto de imprensa, primeiro, né? O governo sírio me autorizou a estar no país trabalhando. E aí, cara, visto de imprensa não tem limite geográfico. Ah, você não pode ir naquele lugar da guerra. Não, eu tô indo cobrir a guerra, eu vou para lá mesmo, beleza. Tudo muito bem produzido, organizado. E eu tinha contatos no governo da Síria, obviamente, com a nossa embaixada, com gente do exército rebelde, da oposição, e com gente do exército da Síria. E com ONG de direitos humanos de lá. Ou seja, eu tinha contato em todo lugar. Quando eu fui para a Síria, como eu falei aqui, né, eu fui pela Isto É. Avisei a direção da Isto É o seguinte, eu falei, ó, eu estou indo para a guerra. Primeiro, se eu conseguir chegar em Homs, que é a cidade da guerra, né, que ninguém estava chegando lá, pode ser que eu fique incomunicável. Então, se eu ficar um tempo sumido... Não assusta não. Porque... eu posso... não entre em pânico que eu posso estar incomunicável. Mas se demorar... Se chegar o dia que eu devo voltar ao Brasil, não voltar, então entre em pânico porque a coisa pegou sério. E aí vocês devem avisar ao Bruno Carrilho, que era o cara da embaixada, que era meu contato, lá em Damasco, na capital da Síria. Beleza, fui para lá, um dia em Damasco, articulei tudo, no dia seguinte fui para Homs. Quando cheguei em Homs, cara, já o mundo se acabando, bomba, tiroteio, aí eu peguei o telefone, eu nunca lembro se eu liguei para a redação ou se eu mandei a mensagem, mas a mensagem era essa: tô aqui, cheguei, agora tô indo pro olho do furacão. Não sei quando eu vou ter internet e telefone de novo. Então, se eu sumir uns dias, não surtem, eu posso soltar incomunicável. Agora, se eu não voltar no dia, avisem ao Bruno que eu sumi, mas deixei o telefone do Bruno na redação, tudo certinho. E foi isso. Aí deu o dia da minha volta, eu não voltei, aí eles ligaram pro Bruno e avisaram, né? Ó, o Clécio chegou em Homs, desapareceu. Não deu mais retorno e deveria voltar hoje, não voltou. Aí o Bruno Carrilho, a quem eu sempre agradeço pra caramba, ligou no Ministério das Relações Exteriores, né? Marcou uma reunião com o ministro, ou foi com o vice-ministro, não lembro, acho que foi com o vice-ministro que ele marcou. E nem o vice-ministro sabia. Eu não sei, não lembro se foi o vice-ministro ou o ministro, mas enfim, nem o chefão lá do governo sabia onde eu estava. Só que mandou apurar. Aí descobriram que eu estava preso na penitenciária central de Homs. E aí começou o processo, né? Diplomático, o governo do Brasil negociando o governo da Síria, uma libertação, não sei o quê. Eu saí da Síria, Rembrandt, porque o vice-cônsul do Brasil, o João Alcântara, que virou meu amigo, a quem eu também sempre agradeço, quando eu saí da prisão, o governo sírio me tirou do presídio, me levou para um hotel em Damasco, na capital. Já não tinha guerra, né? Na capital não tinha guerra. Só que eu fiquei no hotel, né, bem melhor do que estar no presídio, mas ainda monitorado por um oficial, por um funcionário do governo da Síria. Então não podia sair a hora que eu quisesse, entendeu? Ainda tinha esse controle. E aí um dia o João, que era o vice-cônsul, me pegou com um carro da embaixada brasileira, me colocou dentro do carro e me levou de Damasco, na Síria, até Beirute, no Líbano, dentro de um carro da embaixada brasileira. Ou seja, eu fiz uma viagem internacional dentro de um carro da nossa embaixada para poder sair da Síria em segurança, cara. Caramba, que história sensacional. É muito surreal isso, né? É coisa de filme, né? Inclusive, filme. A gente tem o projeto de adaptar também para o cinema esse meu livro da Síria. Muito bom. Eu já fico pensando aqui num personagem para você nesse filme da Síria, viu? Um ator? Não, um ator, né? Um personagem aí. Sei lá, de repente um jogador de futebol, né? Nesse jogo que tem lá dos... Coisa boa ou novela? Não, rapaz, coisa boa. Né? Para eu fazer papel? Para você fazer, para você ser o personagem, entendeu? Mas pode ser vivo dessa vez, né? É melhor, né? Melhor que seja da outra, nem, já tô morto já. Cléster, o papo passou rápido, foi muito bom ouvir suas histórias. Valeu, obrigado. Além desses dois que estão aqui, que são os Dias de Inferno na Síria, Matou Uma, Matou Todas, você tem também O Nome da Morte, Direto da Selva, são quantos no total? São 6 com o Matou Todas. Também tem A Dama da Liberdade. A Dama da Liberdade, que é sobre trabalho escravo contemporâneo. Trabalho escravo também, muito bom também, recomendamos muito. E o outro, acho que escapou um aqui. Direto da Selva, primeiro. Viúvas da Terra. O segundo, Viúvas da Terra. Viúvas da Terra. É sobre violência agrária no Brasil. O terceiro, O Nome da Morte.
O quarto, O Dia de Inferno na Síria. O quinto, O Adamo da Liberdade. E o sexto, Matou Todas. Meu amigo, onde é que a gente encontra? Então, o livro já está na venda na Amazon, né, que é um ambiente que todo mundo compra. Está no site da editora também, a Editoração. E nas livrarias, assim, aqui no Recife, a livraria da Jaqueira, eu sei que tem um livro bastante lá. Então, comprem, o assunto é importante. Muito bom. Ia mostrar para a câmera que Você eu tô vai aqui com dedicar ela. para mim também E é aí. esse aqui, Matou Todas, assim, é um livro, acho que, fundamental hoje em dia no Brasil. E Muito as importante. cores roxo e laranja, né? Que você destacou. Inclusive, viemos Tem o no mesmo Bottom. tom, né? É, O Bottom também. Coincidência, né? Uma boa coincidência. A gente está com o É isso. mesmo tom de Deixa eu roupa. colocar aqui também. E te perguntar, para a gente finalizar, a gente sempre finaliza assim. Quem é Cléster Cavalcante? Lembrando, acho que é aquilo que eu falei aqui na conversa, cara. Eu sou um cara muito empenhado a fazer as coisas direito, sabe? Eu acho que uma qualidade que eu tenho, que às vezes pode também ser um defeito, é que eu sou muito obstinado, sabe? Quando eu me proponho fazer algo, cara, eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu não garanto fazer melhor do que você, mas eu fazer o melhor que eu posso fazer, eu vou fazer, cara. E essa é uma dica também importante para muita gente de jornalismo que nos acompanha, né? Porque eu também estou até no mestrado já de jornalismo. Aí muita gente nos encontra e tal. E aí, como é que é o trabalho do jornalista, não sei o quê, profissional e tal. Então, essa é uma dica importante, né? Uma sugestão cara, de... Isso cara. Procure fazer da melhor maneira possível, o máximo Quando eu possível. faço palestras, especialmente em empresas, né? Então eu faço palestras em empresas ou em faculdade de jornalismo, eu falo muito sobre isso. Cara, não interessa se te deram para você fazer, seja uma notinha de 5 linhas, uma matéria de 1 página, um livro de 300 páginas, faça o melhor que você puder fazer, sabe? Assim, não faz nada mais ou menos, sabe? Assim, faça o seu melhor. Muito bom, muito bom. E foi um prazer recebê-lo aqui no Rembrandtcast. O prazer foi meu, cara. Espero que na próxima produção você esteja de volta para a gente falar mais sobre a sua carreira, sobre a sua labuta, o seu trabalho, que é muito, muito bom, muito importante. E são livros... Livro-reportagem é muito legal, né? É a verdade pura, é a verdade que está aqui dentro. E como você disse, né? Que não pode inventar nada, porque você corre riscos. Pois é. Mas então tem todas as verdades aqui, apuradas com muita fidelidade. Apuração fiel do nosso Cléster Cavalcante, esse jornalista. E o primeiro curso foi de matemática, não? Qual foi o curso que você fez? Mecânica. Mecânica. De mecânica, um homem que trabalhava com os números. E os números te ajudam hoje? Cara, sim. Por exemplo, a gente falou aqui sobre o Matou Todas, né? Eu falei de vários números, né? De percentual, de números, assim. E eu percebo, assim, que ajuda muito, cara, assim, você ver o número e já pensar, isso é muito ou é pouco. Às vezes a pessoa não sabe, Sim. né? Percentual de tanto, quantos, assim, isso aqui, a que ponto esse número pesa de verdade, sabe? Então, sempre ajuda, cara, sempre ajuda. Que coisa boa. Aproveite e nos dedique aqui esse livro e venha sempre ao Recife. Você tem vindo pouco, né? Também são muitas obrigações, muita e agora coisa. com o livro novo também, infelizmente, está rolando um monte de convites já para fazer lançamentos pelo Brasil. Que coisa boa. Imagina aqui a gente marca um bolo de rolo com um café. Maravilha, tá combinadíssimo. Este, Cléster Cavalcante. Obrigado, meu amigo, mais uma vez aqui. Valeu, obrigado. Por aceitar o nosso convite. Muito obrigado também a você que acompanhou esse papo aqui com Cléster Cavalcante. Aproveite para ler esse livro e os outros livros, as outras obras também desse grande escritor brasileiro que é pernambucano, é nosso, é recifense. Lá do IPSEP, né? IPSEP, foi o início, Afogados, foi IPSEP, né? Afogados. Olha, e torcedor do esporte, né? O Márcio está lembrando ali. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Tem coisa que a gente não... Valeu demais, Cléster. A você, muito obrigado mais uma vez. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para compartilhar aí as informações, compartilhar os nossos programas, os nossos conteúdos e comenta, pode comentar muito aí. Um forte abraço e espero você na próxima. Tchau.